Durante 3 dias, Saulo deixou-se ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. Profundamente abatido, procurava remédio para as mágoas íntimas na contemplação da paisagem que Abigail tanto amara. Como triste consolo ao coração desesperado, buscava inteirar-se das preocupações da morta nos últimos tempos e, de olhos úmidos, ouvia as referências carinhosas de Ruth a tudo que se relacionava com a morta querida. Acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa. Pensamentos amargos o atormentavam, tomando de angustioso arrependimento. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura. Com o rigorismo da sua perseguição implacável, Estevão encontrara o suplício terrível. Com o orgulho inflexível do coração, atirara com a noiva ao antro indevassável do túmulo. Entretanto, não podia esquecer que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado que não pudera compreender. Porque topava em tudo traços do carpinteiro humilde de Nazaré que seu espírito voluntarioso detestava? Desde a primeira controvérsia na Igreja do Caminho, nunca mais conseguira passar um dia sem encontrá-lo na fisionomia de algum transeunte, na admoestação dos amigos, na documentação oficial das suas diligências punitivas, na boca dos míseros prisioneiros. Estevão expirara falando nele com amor e júbilo. Abigail, nos últimos instantes, consolava-se em recordá-lo e o exortava a segui-lo. Por todo esse acervo de considerações que se lhe represavam na mente exausta, Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido. Agora se encontrava só. Inteiramente liberto de preocupações particulares de natureza afetiva, buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei. Julgando-se prejudicado pela difusão do Evangelho, renovaria os processos da perseguição infamante. Sem outras esperanças, sem novas ideias, já que lhe faltavam os fundamentos para constituir um lar, entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés, preservando a fé e a tranquilidade dos compatrícios. Na véspera do seu regresso a Jerusalém, vamos encontrar o jovem doutor em conversa particular com Zacarias, que procurava ouvi-lo atentamente. Afinal de contas, quem será esse velho que conseguiu fascinar Abigail a ponto de ela abraçar as doutrinas estranhas do Nazareno? Ora, é um desses miseráveis eremitas que se entregam comumente a longas meditações no deserto. Zelando o patrimônio espiritual da pupila que Deus me confiou, indaguei da sua origem das atividades de sua vida, chegando a saber que se trata de um homem honesto, apesar de extremamente pobre. Seja como for, ainda não pude compreender os motivos da tua tolerância. Como não te insurgiste contra o inovador? Tenho a impressão de que as ideias tristes e absurdas dos adeptos do caminho contribuíram de modo decisivo para a moléstia que vitimou a nossa pobre Abigail. Ponderei tudo isso, mas a atitude mental da querida morta revestiu-se de imensa consolação depois do contato com esse anacoreta honesto e humilde. Ananias tratou-a sempre com profundo respeito, atendeu-a sempre alegre, não exigiu qualquer recompensa, e assim procedeu com os próprios empregados, revelando uma bondade sem limites. Seria então lícito impugnar, desprezar benefícios? É verdade que na esfera da minha compreensão não poderia aceitar outras ideias além das que nos foram ensinadas por nossos avós respeitáveis e generosos, mas não me julguei com o direito de subtrair aos outros o objeto de suas consolações mais preciosas. Tua ausência demais colocou-me em situação difícil. Abigail fizera da tua pessoa o centro de todos os interesses afetivos. Sem compreender as razões que te levaram a desaparecer de nossa casa, compadeci-me da sua amargura íntima a traduzir-se em tristeza inalterável. A pobrezinha não conseguia ocultar suas mágoas aos nossos olhos amorosos. O encontro de um remédio era providencial. Desde a intervenção de Ananias, Abigail transformou-se, parecia converter toda a angústia em esperanças de uma vida melhor. Embora doente, recebia os mendigos que lhe vinham falar desse Jesus que também não consigo compreender. Eram amigos da vizinhança, gente simples com quem ela parecia alegrar-se. Observando o mal irremediável que a consumia, eu e Ruth acompanhávamos tudo isso enternecidamente. Como no proceder assim se estava em jogo a paz espiritual de uma filha direta nos derradeiros dias da sua vida? É possível que ainda não consigas entender o sentido da minha conduta neste particular, mas, em sã consciência, estou justificado. Porquanto sei que cumpri meu dever, não me embargando os recursos que lhe julgou necessários à sua consolação. Saulo ouvia-o admirado. A serenidade e a ponderação de Zacarias infirmavam os gestos mais fortes de reprimenda e severidade. As acusações veladas ao seu afastamento da noiva sem motivo justificado penetravam-lhe o coração com pruridos de remorso pungente.
Sim, eu considero melhor as razões que te induziram a suportar tudo isso. Mas não posso e não devo exonerar-me do compromisso que assumi em desafronta da lei. Mas a que compromisso te referes? Quero dizer que preciso encontrar Ananias a fim de castigá-lo devidamente. Mas o que é isso, Saulo? Abigail acaba de baixar-se pouco. Seu espírito de compreensão sensibilíssima e afetuosa sofreu profundamente por motivos que ignoramos e que talvez conheças. O conforto único que ela encontrou foi justamente a amizade paternal desse velhinho bondoso e honesto. E queres puni-lo pelo bem que nos fez a criatura inesquecível? É a defesa de Moisés, porém, que está em jogo. Entretanto, revisitando os textos sagrados, não encontrei qualquer dispositivo que autorize a castigar os benfeitores. O doutor da lei esboçou um gesto de contrariedade em face da observação justa, mas, valendo-se da sua hermenêutica, considerou com sagacidade. Contudo, uma coisa é estudar a lei e outra é defender a lei. Na tarefa superior em que me encontro, sou obrigado a examinar se o bem não oculta o mal que condenamos. Aí reside a nossa divergência. Tenho de punir os transviados como necessitas podar as árvores da tua chácara. Fez-se prolongado silêncio. Absortos em profunda meditação, separados mental e intimamente, foi Saulo quem retomou a palavra, perguntando. Desde quando Ananias se ausentou destas paragens? Há mais de 2 meses. E chegastes a conhecer o rumo que tomou? Abigail disse-me que ele foi chamado a Jerusalém a fim de confortar os doentes dos bairros pobres, dada a situação difícil que por lá se criara com a perseguição. Pois a sua nefasta influência será igualmente julgada pelas forças da nossa vigilância. Regressando à cidade amanhã, como pretendo, procurarei localizar-lhe o paradeiro. Ananias não dementará outras cabeças. Jamais chegou a pensar na reação que provocou em minha alma, embora não nos conheçamos pessoalmente. Zacarias não conseguiu dissimular o seu desgosto e sentenciou. Na simplicidade da minha vida rural, não posso atinar com a razão das lutas religiosas de Jerusalém. Mas enfim, trata-se de problemas inerentes aos teus mistérios profissionais, e não devo intrometer-me nas providências que mais convenham. Saulo deixou-se ficar longo tempo pensativo, para em seguida imprimir novos rumos à conversação. No dia seguinte, muito consternado, regressou à cidade ansioso por encher o vácuo do coração, perdido no labirinto das horas vagas. A ninguém revelou a grande amargura que lhe ia na alma. Fechando-se em mutismo absoluto, retomou as funções religiosas, de semblante carregado. Ao sol claro da manhã alta, vamos encontrá-lo no sinédrio, interrogando um auxiliar de serviço com vivacidade. Isaac, cumpristes minhas ordens para os informes desejados? Sim, senhor. Encontrei entre os prisioneiros um rapaz que conhece o velho Ananias. Muito bem. Onde mora o tal Ananias? Lá isso ele não quis dizer. Apesar de muito que insistir, alegou que não sabia. Entretanto, é possível que esteja mentindo. Esses homens são capazes de tudo. Providencia já para que ele aqui compareça quanto antes. Saberei como arrancar-lhe a verdade. Como quem já lhe conhecia as decisões irrevogáveis, Isaac obedeceu com humildade. Daí a 1 hora, mais ou menos, 2 soldados penetravam no gabinete acompanhando um rapaz de fisionomia miserável. Sem trair qualquer comoção, Saulo de Tarso mandou que se lhe recolhessem à sala de punições, onde iria ter com o prisioneiro dentro de alguns minutos. Terminada a escrituração de alguns papiros, dirigiu-se resoluto ao salão dos castigos. Alinhavam-se ali todos os instrumentos odiosos e execráveis das perseguições político-religiosas que envenenavam Jerusalém nos embates da época. Depois de sentar-se enfaticamente, o moço de Tarso inquiriu o mísero encarcerado com aspereza. Teu nome? Matatias Yohanan. Conheces o velho Ananias, pregador ambulante da Igreja do Caminho? Sim, senhor. Desde quando? Conheci-o nas vésperas da minha prisão, que ele ficou há 1 mês. E onde reside este adepto do carpinteiro? Isso não sei. Quando o conheci, morava num bairro pobre de Jerusalém, onde ensinava o evangelho. Mas Ananias não tinha pouso certo. Vi de Job estacionando em diversas aldeias, onde pregava as verdades de Jesus Cristo. Aqui vivia de bairro em bairro, no seu piedoso mister. O moço tarsense não prestou atenção naquela atitude de profunda humildade e, franzindo a sobrancelha, acrescentou ameaçadoramente. Então, achas que podes mentir a um doutor da lei? Senhor, eu juro. Saulo não se dignou fixar-lhe o gesto suplicante. Dirigindo a um dos seus guardas, exclamou impassível. Júlio, não temos tempo a perder. Necessito da informação necessária.
Aplica-lhe o tormento das unhas. Acredito que por esse processo não se animará a prosseguir na dissimulação da verdade. A ordem foi logo cumprida. Aguçadas pontas de ferro foram tiradas de um grande armário cheio de pó. Em poucos instantes, Júlio e o companheiro, depois de amarrarem o pobre rapaz num tronco rústico, aplicavam-lhe os instrumentos pontiagudos nas pontas dos dedos, provocando-lhe gritos lacinantes. O jovem prisioneiro clamava em vão suas dores atrozes. Os verdugos ouviam-no com indiferença. Quando o sangue começou a gotejar da unha arrancada violentamente, a vítima bradou em altas vozes. Por piedade, Senhor, por piedade, confessarei tudo, tire-me onde ele está, tende compaixão de mim. Saulo ordenou sustassem a punição por momentos, a fim de ouvir as novas declarações. Senhor, Ananias não se encontra mais em Jerusalém. Em nossa última reunião, 3 dias antes de cairmos no cárcere, o velho discípulo do Evangelho se despediu afirmando que ia fixar-se em Damasco. Aquela voz lamentosa era um eco de profundas amarguras a se represarem num coração moço, mas repleto de penosas desilusões da vida. Saulo, entretanto, parecia não ter olhos de ver sofrimentos tão comovedores. É tudo quanto sabes? Eu juro, Senhor. Diante daquela afirmação categórica, transparente no olhar sincero e na inflexão da voz comovente e triste, o Dr. Talley deu-se por satisfeito, mandando recolher o prisioneiro ao calabouço. Daí a 2 dias, o moço tarcense convocava uma reunião no Sinédrio, a qual atribuía singular importância. Os colegas acorreram ao chamado sem exceção. Abertos os trabalhos, o doutor de Tarso esclareceu o motivo da convocação. Amigos, há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém com as atividades dos asseclas do carpinteiro de Nazaré. Felizmente, nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males, dada a argúcia dos falsos taumaturgos exportados da Galileia. À custa de grandes esforços, a atmosfera desanuviou-se. É verdade que os cárceres da cidade transbordam, mas a medida se justifica, porquanto é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignorantes. A chamada Igreja do Caminho restringiu suas atividades à assistência aos enfermos desamparados. Nossos bairros mais humildes estão em paz. Voltou a serenidade aos nossos afazeres no templo. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto às cidades vizinhas. Minhas consultas às autoridades religiosas de Jope e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando assintosamente com prejuízo sério para a ordem pública. Não somente nesses núcleos precisamos desenvolver a obra saneadora, mas, ainda agora, chegam-me notícias alarmantes de Damasco a requererem providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho, chamado Ananias, lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. Proponho, então, estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais sem ônus para a casa que servimos. Bastar-me-á tão somente o necessário documento de habilitação a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive o da própria pena de morte, quando julgue necessária e oportuna. A proposta de Saulo foi recebida com demonstrações de simpatia. Houve mesmo quem chegasse a propor um voto especial de louvor ao zelo vigilante, com aplausos unânimes da reduzida assembleia. Faltava ao cenáculo a ponderação de um Gamaliel, e o sumo sacerdote, compelido pela aprovação geral, não hesitou em conceder as cartas indispensáveis, com ampla autorização para agir discricionariamente. Os presentes abraçaram o jovem rabino com muitos ecômios ao seu espírito arguto e enérgico. Francamente, aquela mentalidade moça e vigorosa constituía auspicioso penhor de um futuro maior, com a emancipação política de Israel. Alvo das referências lisonjeiras e estimuladoras dos amigos, Saulo de Tarso aguçava o orgulho de sua raça, esperançoso nos dias do porvir. Verdade é que sofria amargamente com a derrota dos sonhos da juventude, mas empregaria a soledade da existência nas lutas que reputava sagradas ao serviço de Deus. De posse das cartas de habilitação para agir convenientemente em cooperação com as sinagogas de Damasco, aceitou a companhia de 3 varões respeitáveis, que se ofereceram a acompanhá-lo na qualidade de servidores muito amigos. Ao fim de 3 dias,
a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constante. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Desde a adolescência que encarecia a paz interior. Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto das suas cogitações mais íntimas? Os mestres de Israel preconizavam para isso a observância integral da lei. Mais que tudo, havia ele guardado os seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesitara na execução de tudo o que considerava dever ante as ações mais violentas e rudes. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que o infundiam assombro. Por mais que os companheiros lhe chamassem a atenção para os primeiros quadros de Damasco que se desenhavam ao longe, Saulo não conseguia forrar-se ao solilóquio sombrio. Parecia não ver os camelos resignados que se arrastavam pesadamente sob o sol de brasas, a pino do meio-dia. Embalde foi convidado à refeição. Detendo-se por minutos num pequeno oásis delicioso, esperou que terminasse o leve repasto dos companheiros e prosseguiu na marcha, absorto pela intensidade dos pensamentos íntimos. Ele próprio não saberia explicar o que se passava. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se, como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Por que haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego? Por que esperava Abigail através de todas as estradas da mocidade na idealização de uma vida pura? Recordava aos amigos mais eminentes e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho, que afrontara sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte, para morrer depois abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Que força os unira nos labirintos do mundo para que o seu coração nunca mais os esquecesse? A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior, não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça. Enfileirava no pensamento as jovens que havia conhecido no transcurso da vida, as afeiçoadas da infância, e em nenhuma podia encontrar as mesmas características de Abigail que lhe adivinhava os mais recônditos desejos. Atormentado pelas indagações profundas que lhe assoberbavam a mente, pareceu despertar de um grande pesadelo. Devia ser meio-dia. Muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos. Mares espessos, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe. Bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo ia à frente, em atitude dominadora. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa.
Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó? Demétrio, socorram-me! Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com um espanto profundo, e foi quando, em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração em uma atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem, o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa. Quem sois vós, senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu. Eu sou Jesus. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura. A crença de Abigail era senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali, no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis? Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de 1 minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré, mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: Não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento, em qualquer parte, à meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e todos os modos. Sem que pudesse entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. O moço de Tarso soluçava. Ante a expressão doce e persuasiva do mestre nazareno, considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Doravante, necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Ele, Saulo, era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus
era o pastor amigo que se dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. No ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Recordou de súbito as provações rígidas e dolorosas. A ideia de um lar morrera com Abigail. Sentia-se só e acabrunhado. Doravante, porém, entregar-se-ia ao Cristo como simples escravo do seu amor. E tudo envidaria para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício, amparando-o na senda escura das iniquidades humanas, naquele instante decisivo do seu destino. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Senhor, que queres que eu faça? Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade. Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços de homem. Entregando-se-lhe de alma e corpo como se fora ínfimo servo, interrogava com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente, dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos no amor universal em seu nome, esclareceu generosamente. Levanta-te, Saulo. Entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então, o moço tarsense não mais percebeu o vulto amorável, guardando a impressão de estar mergulhado no mar de sombras. Prosternado, continuava chorando, causando piedade aos companheiros. Esfregou os olhos como se desejasse rasgar o véu que lhe obscurecia a vista, mas só conseguia tatear no seio das trevas densas. Aos poucos, começou a perceber a presença dos amigos que pareciam comentar a situação. Afinal, Jacó, que faremos agora? Acho bom enviarmos Jonas a Damasco requisitando providências imediatas. Mas, que se teria passado? Não sei bem. A princípio, notei intensa luz nos céus e logo em seguida ouvi que ele pedia socorro. Nem tive tempo de atender porque no mesmo instante, ele caiu do animal sem poder esperar qualquer recurso. O que me preocupa, Demétrio, é esse diálogo com as sombras. Com quem conversará ele? Se lhe escutamos a voz e não vemos ninguém, que se passará aqui nesta hora sem que possamos compreender? Mas não percebes que o chefe está em delírio? As grandes viagens com o sol causticante costumam abater as organizações mais resistentes. Além disso, como vimos desde a manhã, ele parece acabrunhado e doente. Não se alimentou e enfraqueceu-se com o esforço destes dias tão longos que vimos atravessando desde Jerusalém com grande sacrifício. A meu ver, trata-se de um desses casos de febres que atacam repentinamente no deserto. O velho Jonas, no entanto, de olhos arregalados, fixava o rabino soluçante com grande admiração. Depois de ouvir a opinião dos companheiros, falou receoso, como se temesse ofender alguma entidade desconhecida. Tenho grande experiência destas marchas com o sol a pino. Gastei a mocidade conduzindo camelos através dos desertos da Arábia, mas nunca vi um doente nesses lugares com estas características. A febre dos que caem extenuados no caminho não se manifesta com delírio e com lágrimas. O enfermo cai abatido sem reações. Aqui, porém, observamos o patrão como se estivesse a conversar com um homem invisível para nós. Reluto em aceitar essa hipótese, mas estou desconfiado de que em tudo isso haja sinal dos sortilégios do caminho. Os seguidores do carpinteiro sabem processos mágicos que estamos longe de compreender. Não ignoramos que o doutor se consagrou à tarefa de persegui-los onde se encontrem. Quem sabe planejaram contra ele alguma vingança cruel. Ofereci-me para vir a Damasco a fim de fugir dos meus parentes que parecem seduzidos por essas doutrinas novas. Onde já se viu curar a cegueira de alguém com a simples imposição das mãos? Entretanto, meu irmão curou-se com o famoso Simão Pedro. Só a feitiçaria, a meu ver, esclarecerá essas coisas. Vendo tantos fatos misteriosos em minha própria casa, tive medo de Satanás e fugi. Recolhido em si próprio, surpreendido no meio das trevas densas que o envolviam, Saulo escutou os comentários dos amigos, experimentando grande abatimento, como se voltasse exausto e cego de uma imensa derrota. Limpando as lágrimas, chamou um deles com profunda humildade. Acudiram todos solicitamente. Que aconteceu? Estamos aflitos por vossa causa. Estás doente, senhor? Providenciaremos o que julgardes necessário. Saulo fez um gesto triste e acrescentou. Estou cego. Mas, que foi? Eu vi Jesus Nazareno. Disse contrito, inteiramente modificado.
Jonas fez um sinal significativo como afirmar aos companheiros que tinha razão, entreolhando-se todos muito admirados. Entenderam de modo instintivo que o jovem rabino se havia perturbado. Jacó, que era pessoa de sua intimidade, tomou a iniciativa das primeiras providências e acentuou: Senhor, lamentamos vossa enfermidade, mas precisamos resolver quanto ao destino da caravana. O doutor de Tarso, entretanto, revelando uma humildade que jamais se coadunara com seu feitio dominador, deixou cair uma lágrima e respondeu com profunda tristeza: Jacó, não te preocupes comigo relativamente ao que me cumpre fazer. Preciso chegar a Damasco sem demora. Quanto a vocês, façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de hora em diante eu também sou escravo. Não mais me pertenço a mim mesmo. Ante aquela voz humilde e triste, Jacó começou a chorar. Tinha plena convicção de que Saulo enlouquecera. Chamou os 2 companheiros à parte e explicou: Vocês voltarão para Jerusalém com a triste nova enquanto me dirigirei à cidade próxima com o doutor a providenciar da melhor forma. Levá-lo-ei aos seus amigos e buscaremos o socorro de algum médico. Noto-o extremamente perturbado. O jovem rabino cientificou-se das deliberações quase sem surpresa. Conformou-se passivamente com a resolução do servo. Naquela hora, submerso em trevas densas e profundas, tinha a imaginação repleta de conjeturas transcendentes. A cegueira súbita não o afligia. Do âmbito daquela escuridão que lhe enchia os olhos da carne, parecia emergir o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. Era justo que cessassem as suas percepções visuais, a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime. Saulo recebeu as observações de Jacó com a humildade de uma criança. Sem uma queixa, sem resistência, ouvia o trotar da caravana que regressava, enquanto o velho servidor lhe oferecia o braço amigo tomado de infinitos receios. Com o pranto a escorrer dos olhos inexpressivos, como perdidos em alguma visão indevassável no vácuo, o orgulhoso doutor de Tarso, guiado por Jacó, seguiu a pé, sob o sol ardente das primeiras horas da tarde. Comovido pelas bênçãos que recebera das esferas mais elevadas da vida, Saulo chorava como nunca. Estava cego e separado dos seus. Dolorosas angústias represavam-se-lhe no coração opresso, mas a visão do Cristo redivivo, sua palavra inesquecível, sua expressão de amor lhe estavam presentes na alma transformada. Jesus era o Senhor inacessível à morte. Ele orientaria os seus passos no caminho, dar-lhe-ia novas ordens, secaria as chagas da vaidade e do orgulho que lhe corroíam o coração. Sobretudo, conceder-lhe-ia forças para reparar os erros dos seus dias de ilusão. Impressionado e triste, Jacó guiava o chefe amigo, perguntando a si próprio a razão daquele pranto incessante e silencioso. Envolvido na sombra da cegueira temporária, Saulo não percebeu que os mantos espessos do crepúsculo abraçavam a natureza. Nuvens escuras precipitavam a queda da noite, enquanto ventos sufocantes sopravam da imensa planície. Dificilmente acompanhava as passadas de Jacó, que desejava apressar a marcha receoso da chuva. Coração resoluto e enérgico, não reparava os obstáculos que se antepunham à sua jornada dolorosa. Faltava-lhe a visão, necessitava de um guia, mas Jesus recomendara que entrasse na cidade onde lhe seria dito o que tinha a fazer. Era preciso obedecer ao Salvador que o honrara com as supremas revelações da vida. A passos indecisos, ferindo os pés em cada movimento inseguro, caminharia de qualquer modo para executar as ordens divinas. Era indispensável não observar as dificuldades, era imprescindível não esquecer os fins. Que importava o olhar em trevas, o regresso da caravana a Jerusalém, a penosa caminhada a pé em demanda de Damasco, a falsa suposição dos companheiros a respeito da inovidável ocorrência, a perda dos títulos honoríficos, o repúdio dos sacerdotes e seus amigos, a incompreensão do mundo inteiro diante do fato culminante do seu destino? Saulo de Tarso, com a profunda sinceridade que lhe caracterizava as mínimas ações, só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito, ser-lhe-ia fiel até o fim. Quando as sombras crepusculares se faziam mais densas, 2 homens desconhecidos entravam nos subúrbios da cidade. Embora a ventania afastasse as nuvens tempestuosas na direção do deserto, grossos pingos de chuva caíam aqui e ali sobre a poeira ardente das ruas. As janelas das casas residenciais fechavam-se com estrépito. Damasco podia recordar o jovem tarcense formoso e triunfador.
Conhecia-o nas suas festas mais brilhantes, costumava aplaudi-lo nas sinagogas, mas, vendo passar na via pública aqueles dois homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante de olhos mortos.